Meus patrões, minhas grandes patroas. Sim, eu estou rouco de novo por causa da Copa do Mundo. Mas enfim, ainda bem que já acabou. Infelizmente acabou, né? Meus patrões, minhas queridas patroas. Tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Um vídeo mais especial porque estamos chegando no fim de 2022, cara. E a Copa acabou e eu tô rouco por causa da Copa de novo. Mas enfim, cara, hoje eu vou trazer um vídeo bem especial que eu vou mostrar todos os meus desenhos. Eu não sei nem porque eu falei patroas aqui no início do vídeo, porque na gringa, os artistas que fazem desenho de mulher não são totalmente vangloriados, mas não são tão criticados quanto os brasileiros, porque as mulheres aqui pegam pesado mesmo com a gente, velho. E não tô generalizando, é claro, mas enfim, tô zoando também, tá, galera? Não levem a sério, só uma zoeirinha. Mas eu tô com medo também. Mas enfim, eu vou mostrar aqui todos os meus desenhos que eu fiz no ano. Tem 20 desenhos aqui. E esses materiais estão aqui porque eu quero mostrar antes pra vocês meus materiais de desenho, cara. Que muita gente pediu no último vídeo que eu trouxe aí nos comentários da Irsa. Pedindo aí os materiais que eu utilizo aí nos desenhos. Então vou mostrar aqui todos que eu utilizo nesses desenhos aqui em geral, não só no Jet, mas em todos os outros. Então, um minuto da sua vida é só para ver meus materiais aqui. Cara, eu uso uma lapiseira 05, 09 e 07. Já expliquei milhares de vezes aqui. Inclusive no tutorial que eu lancei aí para vocês, eu expliquei porque eu uso três lapiseiras, então vai dar uma olhada lá. Mas em resumo é porque eu tenho liberdade em fazer cada parte do esboço com cada uma dessas lapiseiras, beleza? Então é isso daí, eu tenho essas três lapiseiras. Tem uma borracha limpa-tipos para tirar o excesso, já falei em vídeos aí também que é muito importante. Uma borracha comum também. Um lápis borracha que também é extremamente importante para pintura, acredite se quiser. Não é para esboço, é para pintura, tá? É muito bom mesmo. Tenho essas canetas também. Eu tenho a caneta da Unipin e eu tenho a caneta da Stadler. Eu tenho uma 01 da Unipin, uma 02 e uma 06. Também para... não vou dizer que é a mesma coisa da lapiseira, mas é quase a mesma coisa. Essa aqui é uma 0.05. É muito boa para pequenos detalhes. Eu tenho ela há uns 5 anos. E nunca acabou até hoje. E vai suportar mais um ano, eu tenho fé. Lápis de cor. Eu tenho caixa da Faber-Castell. Eu tenho 3 caixas da Faber-Castell. Essa daqui eu só usei uma vez. Eu ainda tô usando as outras porque os lápis ainda estão aguentando, são guerreiros. Mas eu uso aqui. O vídeo não, o curso foi gravado apenas com esta caixa aqui. E obviamente vocês podem usar outra caixa também, porque eu queria trazer o mais simples possível. Então, por exemplo, nos desenhos que eu faço aqui pro canal, eu uso esses materiais aqui para pintura. Copic, tons de pele e X tons de pele também. Graft X, enfim, é da X. Ambos tons de pele. Esse daqui eu ganhei num torneio de desenho e esse daqui eu comprei. E eu tenho essa caixa de 50 cores da Faber-Castell Super Soft, que me custou uma nota, porque aqui a mulher falou que a árvore tá cara. Então os lápis estão caros mesmo. E acabou tomando 4 minutos da vida de vocês, mas enfim, bora lá para os desenhos. Eu espero que vocês tenham gostado aí deste resumo dos meus materiais, beleza? Bom, vamos lá. Em janeiro, cara, eu fiz aqui a Nami e só fiz a Nami em janeiro. Por incrível que pareça, só fiz um desenho Eu fiz essa Nami aqui, como vocês podem ver, ela tá meia flutuando nas nuvens, mas enfim, bora lá. Em fevereiro, cara, eu fiz apenas a Hancock. Eu postei ela em março, mas eu acho que eu terminei ela em fevereiro. Mas a gente pode até contar em março, se for contar na época do post. E o passarinho parece estar morrendo ali, mas não tá não, tá? Não se incomoda. Em março, cara, eu fiz essa Nagatoro e a presidenta. Fiz a Nami. Deixa eu só mostrar direito pra vocês. Olha só aí como ficou. Fiz essa Nami também. Na verdade, não. Fui doido agora, cara.
A Nagatoro foi em março. Foi a Nagatoro e aquela Hancock que eu postei em março. Perdão aí, galera. A Nami já foi em abril, cara. Em abril eu fiz 3 desenhos et. Essa Nami. Essa Kitagawa, bem zoada mesmo. Eu admito que ficou ruim. Não foi o melhor desenho que eu fiz esse ano. Talvez seja o pior. Mas enfim. E eu fiz também aqui esta Mikasa. Beleza? Então é isso daí. Os desenhos de abril. E aí a gente começa maio com essa hand aqui. Essa hand Joey. E ela zoa, tá ligado? Não teve graça. Mas enfim. Fiz a hand e só ela mesmo em maio, tá? Em maio foi só ela. Pode ver que eu faço muito desenho et, cara, mas eu não faço tantos assim. Obviamente, tem meses como esse de abril que eu fiz 3. Em junho também, agora, como eu vou mostrar pra vocês agora, eu fiz 3 também. Mas em média eu faço ali 1 ou 2 desenhos por mês, sabe? Eu vario bastante, então eu fico até meio triste, cara. Não fico triste porque eu nem me importo com crítica. Você pode comentar aí agora, me criticando aí por eu fazer esses desenhos, porque, cara, 7 anos aqui como desenhista, criei curso, tenho um canal, tenho Instagram, tenho TikTok, então, cara, menos no curso, né, velho? Por incrível que pareça não, eu fiz um trabalho bom, então ninguém criticou o meu curso até agora. Foi a única coisa que, pô, eu fiz e ninguém criticou, mas, pô, vira e mexe, eu posto um vídeo ali, tem gente criticando, ou boto um desenho no Instagram, tem gente criticando, aqui no TikTok, ou no TikTok, na verdade, também alguém pode criticar, então eu não me importo com crítica muito. Eu só me importo com crítica quando é uma crítica construtiva, que aí sim eu presto atenção. Mas tirando isso, eu me orgulho demais do meu curso não ter nenhuma crítica, velho, e nem ter reembolso. Se você ainda tá vendo esse vídeo em 2022, eu acho que as vagas ainda estão abertas. Mas enfim, eu fiz a 02, eu fiz essa Daki, que nem é totalmente et, mas tem certa sensualidade, tá? E eu fiz essa Mitsuri aqui também. Cara, uma coisa interessante, um fato interessante de junho, é que vocês vão ver que quando eu postar os desenhos normais, que não são no estilo et, vocês vão ver que em junho provavelmente, eu não contei direito, mas eu fiz vários desenhos normais também. Então eu fiz aí vários desenhos nesse mês, porque foi um desafio. Eu até fiz um vídeo aqui, que foi um desafio / treino, que eu tava fazendo desenhos em 3 ou em 2 dias. Essa Mitsuri aqui, por exemplo, foi em 2 dias. E aí a gente vai chegando para julho, meu parceiro, que a gente fez 2 desenhos, apenas 2, que foi essa Yamato, que eu tava começando a treinar, a fazer, por incrível que pareça, o sovaco dela, gente. Mano, no et, por incrível que pareça, a axila é incrível, é muito bonita, velho. Quando a personagem levanta o braço, cara, não tem como. E eu tava começando a treinar aqui. Nesse final eu posso com certeza tá bem melhor. Vocês vão ver aí nos outros desenhos. Aí você pode ver, cara, que, pô, eu tava treinando. Eu tô treinando mesmo isso, cara. Que eu já fiz aqui na Yamato também, que foi outro desenho de julho. Acho que muita gente vai me zoar. Pô, você treina a fazer axila? Tu é louco, mano. É verdade. Eu treino até coisa. Mas... A editor corta essa parte, viu, filho da mãe? Não bota essa parte aí. Mas enfim, cara, esse desenho aqui, cara, eu acho que muita gente vai me zoar porque eu treino pintar a axila, mas, cara, é realmente muito bonito. Vai por mim, velho. Se você começar a ver outros desenhos aí, outros desenhos et no digital, você vai ver que é muito bonito, cara. Bom, Robin e Nami aqui para começar o mês de agosto, e foi apenas elas que eu fiz nesse mês de agosto. Os outros desenhos foram normais. E nesses meses aí, eu acho que, se eu não me engano, julho, agosto, tá, acho que só, não, de junho a agosto,
talvez eu não tenha nem feito tanto desenho assim quanto eu falei aqui pra vocês. Porque, cara, eu tava fazendo o meu... Eu tava criando o curso nessa época. Acho que a partir de julho mesmo. Julho e agosto. Por isso eu fiz até poucos desenhos, sabe? Porque eu tava gravando as aulas. Sim, sim, velho. Foi um ano bem complicado mesmo. Um ano não. Essa época aí, cara, que eu tava gravando e desenhando para postar no YouTube, para fazer conteúdo e ainda postar lá no Instagram, que eu também faço conteúdo de dicas e tal. Foi bem complicado, cara, porque as aulas, porra, se eu não me engano, foram foram 20 e poucas aulas, quase 30 aulas inicialmente no meu curso. E eu gravei. Aí depois eu gravei mais umas 15 ou 20 aulas. Só sei que agora tem mais de 40, tem 45 aulas. Então, cara, editar essas aulas, roteirizar essas aulas, gravar, desenhar para essas aulas foi bem complicado. E ainda fazer todo o conteúdo do canal foi bem complicado também, mas... Tamo aí. Ah, é. Horikita, só fiz ela em setembro, beleza? Eu pulei outubro, porque outubro foi o Inktuber. Então eu só tô contando aqui os desenhos coloridos, não tô contando do Inktuber não, beleza? Temos aqui as Multi, que foi em novembro. E em novembro eu só fiz 2 desenhos 7. O resto todo foi normais também. E o outro desenho foi esta Mirko aqui. É o que eu falo, cara. Eu fiz muito desenho 7, mas a média de desenho 7 que eu fiz foi de fato aí 2 por mês, cara. Só em alguns meses aí, acho que 2 meses que eu falei aqui, eu fiz mais de 2 desenhos. Mas a média é essa, 2 desenhos por mês. O resto é desenhos normais. É por isso que eu falo que na outra parte, que eu for mostrar os desenhos normais, provavelmente vai ser quase a mesma quantidade, vai ser uns 20 desenhos também. Porque eu de fato eu faço uns 2 desenhos normais, 2 desenhos éticos. É isso. Cara, o passarinho enjoou mesmo esse vídeo. Peço perdão aí para todos. Mas enfim, em dezembro são todos esses desenhos aqui que eu vou mostrar. A Erza, que eu mostrei no último vídeo. A Mizuhara, que também já tá aí no canal. A Uraraka, que eu fiz. Que eu... Aqui, esse sovaco, velho, eu me orgulhei demais de fazer. Ficou muito bonito, cara. Gostei demais. E, mano, não tem nem o que falar. Gostei demais, gostei demais. Foi uma evolução de Akira pra mim. Mas enfim, fiz a Uraraka e fiz essa grandiosa Reiju, a irmã do Sandy, tá? Que foi o desenho mais complicado de Natal que eu fiz, por sinal. E esses foram todos os desenhos que eu fiz esse ano. Esse vídeo ficou aí, já tem 15 minutos, ficou meio longo demais. Bom, é isso daí, rapaziada. Eu vou até botar aqui na frente, porque essa Nami aqui não pode ser muito vista, senão aí que vai criticar bastante mesmo. Mas enfim, cara, eu espero realmente que você tenha gostado. Cara, eu não sei qual é o estilo que você mais gosta, mas com certeza esse é o que eu mais gosto. É o que eu sinto que eu tenho mais liberdade na hora de desenhar. É o estilo que, cara, eu faço uma pintura com bastante degradê, velho. É uma pintura que eu faço em esboço com bastante movimento, não é uma pintura parada e, cara, eu gosto muito de fazer desenhos assim. Tanto desenho de personagens homens, como de mulheres em outro estilo que não seja et. Eu gosto de fazer desenhos que tenha esse tipo de pintura, com mais degradê, com mais movimento, com mais liberdade de fato na hora do desenho. Mesmo com um fundo complicado assim, se eu tiver a liberdade que eu sinto quando eu faço um desenho et, eu vou estar gostando de fazer esse desenho com certeza, cara. Então, muita gente critica, mas não sabe de fato porque eu gosto de desenhar esse estilo. E é simplesmente por isso, é pela liberdade que eu tenho em cada parte da pintura, em cada parte do esboço. Eu demoro no esboço porque eu gosto, cara. Tem vezes que eu demoro 1 hora ou 2 horas, mas
Cara, é porque eu gosto de fazer um movimento como esse. No tutorial que eu mostrei pra vocês, com certeza ficou até visível o movimento que eu fiz aqui dessa Leiju, cara. Então, é gosto, é gosto. Eu faço, de fato, muitos desenhos assim. Mas se eu não gostasse, eu não faria, com certeza. Vocês podem apostar nisso, porque eu não faço nenhum desenho que eu não queira. Eu não faço desenho hype, não faço desenho que realmente não me interessa, beleza? Bom, essa é a mensagem que eu tenho para você no final desse vídeo e no final deste ano, é claro. Se esse for o último vídeo que você for ver meu nesse ano, se você não for mais ver nenhum vídeo, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Independente da crítica, cara, desenhe. Se você gosta daquele personagem, se você gosta daquele estilo que ele tá, faça o desenho que você quiser, independente do que as pessoas acharem. E é assim que você vai alcançar o sucesso que você desejar, beleza? Bom, esse vídeo ficou muito maior do que eu esperava, porque eu mostrei os materiais, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Ainda vai ter mais um desenho aí pra vocês de virada do ano e a gente vai mostrar aqui todos os desenhos de 2022 sem ser no estilo Ed. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.